Oi, gente! Nós somos o grupo 6 e nós vamos estar apresentando o trabalho sobre unidade de conservação. Eu sou a Joyce e eu vou começar falando sobre a definição desse termo. Então, primeiramente, o que seria uma unidade de conservação? Bom, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, as unidades de conservação são um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, que são as águas que estão sob controle e autoridade de um país, que possuem características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sobre regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Ou seja, unidades de conservação são áreas protegidas criadas para preservar a natureza e garantir a conservação da biodiversidade. E nós iremos ver mais para frente que existem diferentes tipos de unidades de conservação. Porém, suas funções continuam sendo a de proteger diferentes ecossistemas, habitats e populações em todo o território brasileiro e garantir para a população um uso sustentável e racional dos recursos naturais. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos e vou falar sobre as categorias e divisões das unidades de conservação. Elas são divididas em duas categorias de acordo com seu uso: as de proteção integral ou as de uso sustentável. As de proteção integral são destinadas a preservar a natureza e permite somente o uso indireto dos recursos naturais. E já as de uso sustentável têm como objetivo assegurar o uso sustentável de uma parcela dos recursos naturais e preservação da natureza, para que exerça influência no viés econômico e socioambiental. É relevante considerar a rentabilidade ambiental das unidades. No Brasil, são considerados 12 tipos de unidade de conservação, que se encaixam nas duas categorias já citadas. Na categoria de proteção integral, temos a estação ecológica, reserva biológica, o parque nacional, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. Já na categoria de uso sustentável, temos a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva de fauna e reserva particular do patrimônio natural. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação prevê que toda unidade de conservação deve ter um plano de manejo, ligado às categorias e aos objetivos para quais tais unidades foram criadas. Sendo assim, após a data de criação da unidade de conservação, deve ser elaborado um plano de manejo no prazo de 5 anos. O plano de manejo é um documento técnico interdisciplinar e possui o intuito de servir como um guia para a atuação na unidade, desde os lugares que se pode visitar, os lugares intangíveis que ninguém pode acessar, por exemplo, regiões que possuem uma espécie ameaçada ou uma espécie sensível, e o manejo sustentável dos recursos naturais. Além disso, esse plano não abrange apenas a área da unidade de conservação, mas também a sua zona de amortecimento, que são os arredores da unidade de conservação, e também abrange os corredores ecológicos, que ligam fragmentos de mata a essa unidade de conservação. Então, o plano de manejo irá gerenciar todas as áreas importantes para manter a unidade de conservação o mais protegido possível. É importante mencionar que o plano de manejo deve ser elaborado por uma grande equipe de profissionais especializados em diversas áreas, para que, ao definirem o plano de manejo, a visão que abrange a maior quantidade de informações e cuidados seja adotada. Por isso, o trabalho de biólogos, engenheiros ambientais, topógrafos, geólogos, analistas e equipes de consultoria são requisitados. No geral, esses profissionais precisam realizar levantamentos em campo, coleta de amostras, análises, diagnósticos de área, dimensionar a coleta de dados, delinear a amostragem e zoneamento da reserva e possuírem conhecimentos gerais sobre as diversas áreas importantes para a ecologia. O plano de manejo é organizado em 3 etapas, sendo essas os componentes fundamentais, os componentes dinâmicos e os componentes normativos. Os componentes fundamentais, eles envolvem ficha técnica do local, propósito, declarações de significância, recursos e valores fundamentais. Os componentes dinâmicos, eles são elementos que podem mudar com o tempo e envolvem subsídios para interpretação ambiental, atos legais administrativos, oportunidades de ações de manejo, análise dos recursos e também os valores fundamentais. E por fim, os componentes normativos, que vão envolver a parte de zoneamento e também as normas. Portanto,
O plano de manejo das unidades de conservação no Brasil é fundamental para a preservação da biodiversidade e também dos ecossistemas naturais do país, porque assim eles vão garantir a conservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Bom, falando um pouco agora sobre a situação no Brasil. O Brasil ele possui um total de 2.945 unidades de conservação, sendo que 1.088 são federais, 627 são municipais e 1.230 estaduais. As maiores áreas protegidas são a da Amazônia e as áreas marinhas, mas o bioma com a maior quantidade de unidade de conservação é a Mata Atlântica, com 1.736. E apenas 1.607 unidades possuem um planejamento de manejo adequado. Além disso, vale destacar que as unidades de conservação aqui no Brasil enfrentam desafios variados: desmatamento, degradação ambiental, falta de recursos financeiros e humanos, pressões políticas e econômicas, etc. Apesar dos desafios, há casos de sucessos notáveis entre elas. Algumas UCs, inclusive, têm contribuído significativamente para a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável de comunidades locais. Bom, e para fortalecer as UCs, são necessárias iniciativas e políticas robustas e, principalmente, aumentar os planos de manejo. Olha, sintetizando tudo o que a gente viu, as unidades de conservação são vitais para a preservação da biodiversidade no Brasil. No entanto, é necessário um esforço contínuo e concentrado para superar os desafios atuais. Políticas públicas mais robustas e investimentos significativos são imprescindíveis para garantir a proteção eficaz dessas áreas e promover, claro, um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. Muito obrigado para você que ficou até agora conosco. Espero que tenham conseguido tirar as suas dúvidas. E lembre-se, todos devemos fazer a nossa parte para um desenvolvimento mais sustentável. É isso. Muito obrigado.